Olá, pessoal. Para a aula de hoje, nós vamos estudar análise das raízes de uma equação do segundo grau. Nós vamos analisar como se dá a raiz de uma equação do segundo grau a partir do seu discriminante. Como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, delta, ele é tido como discriminante. Esse discriminante é justamente para poder analisar como se comportará essa raiz. Nós vimos nos exemplos passados que uma equação de segundo grau, a solução de uma equação de segundo grau pode ser dois valores, x' e x', que são dois valores diferentes. A solução de uma equação de segundo grau podem ser dois valores iguais, que é quando x' e x' dá o mesmo valor. E a solução de uma equação de segundo grau pode ser uma solução vazia, que é quando ela não tem solução nos números reais. A gente conseguiu acompanhar essas três soluções. Eu consigo determinar qual é essa condição, qual vai ser essa condição de solução, somente observando o valor de delta. Eu não consigo determinar qual é a raiz, mas eu consigo determinar, eu consigo analisar se a minha equação ela vai ter duas raízes reais distintas, que são duas raízes diferentes. Se a minha equação vai ser duas raízes reais iguais, que é quando x' e x' são iguais, ou se a minha equação ela não vai ter raízes reais, que é quando a solução ela é vazia. Para isso, nós vamos pegar os exemplos que foram resolvidos na aula anterior e vamos observar o seguinte. Nestes dois exemplos, o valor de delta deu 324 e aqui delta deu 16. São valores positivos. Quando esses valores de delta foram positivos, aqui a minha solução foi menos 16 e 2, aqui minha solução foi 1 e 5. Eu tenho as minhas duas soluções diferentes. Neste exemplo aqui, que foi das questões que eu passei para vocês resolverem, neste exemplo aqui, o meu valor de delta foi igual a zero. Quando o meu valor de delta foi igual a zero, quando eu resolvi, a minha solução foi 3 meios, ou 1,5. A gente optou aqui por colocar ou fração ou decimal. Mas observe que a minha solução foi um único número, quando o meu delta deu igual a zero. E neste outro exemplo aqui, também das resoluções de questões que eu passei para vocês, o meu delta deu menos 4. Quando o meu delta deu menos 4, a minha solução foi vazia. Então, é a partir dessas análises do resultado de delta que nós vamos conseguir determinar como se comportará a solução, como se comportará as raízes dessa equação. Ou seja, quando eu vou ter, então, três situações. Eu tenho uma situação de quando o meu delta é igual a zero. Quando o meu delta for igual a zero, eu vou dizer que a equação... Eu vou escrever aqui e vocês acompanham. A equação possui duas raízes reais iguais. Ou seja, x' igual a x'. Então, eu tô lá calculando, fazendo lá meu cálculo. Vou calcular a raiz de uma equação. Calculei delta igual a zero. Eu preciso calcular x' e x'? Não, eu só preciso fazer o x'. Porque eu já sei que essa é uma consequência de quando o meu delta dá zero. Quando o meu delta dá zero, eu já sei que eu só vou ter uma raiz. Eu vou ter duas raízes iguais. Se elas são iguais, eu não preciso. Se eu já sei qual vai ser o resultado de uma, logo eu já sei qual vai ser o resultado da outra, já que elas são iguais. Isso para quando o meu delta for igual a zero. Aí eu tenho quando o meu delta for maior que zero. Essa questão do maior que zero é quando ele for positivo, a partir de 1. Ou decimal, mas é muito difícil os valores serem decimais, então a gente coloca a partir de 1. Quando o meu delta for maior que zero, eu vou dizer que a equação possui duas raízes reais diferentes.
ou seja, x' é diferente de x duas linhas, que é quando a gente precisa calcular o x' e o x duas linhas, toda vez que o meu delta for maior que zero. Quando a gente coloca maior que zero, toda vez que o meu delta for positivo. Delta positivo, eu preciso sim calcular o x' e x duas linhas, e ele vai ter lá duas raízes diferentes. O x' é um número, o x duas linhas é outro número. E ainda tem uma terceira situação, que é quando o meu delta for menor que zero. Delta menor que zero é quando o delta dá negativo, que foi o que aconteceu na situação que nós vimos no vídeo anterior. O delta deu menos 4. Quando eu jogo esse delta no Bhaskara, dentro da forma de Bhaskara eu preciso calcular a raiz quadrada de delta. Só que se meu delta é negativo, eu não tenho como calcular essa raiz. Então, quando meu delta é menor que zero, ou seja, quando o delta é negativo, a equação não possui raízes reais, que é a solução vazia. Então, estou lá calculando. Pede para calcular lá utilizando a fórmula resolutiva. Estou lá calculando minha equação. Fiz lá o meu cálculo, delta igual a zero. Delta deu menos 5. Eu preciso passar para a forma de Bhaskara? Nem preciso passar para a forma de Bhaskara. Porque se ele não possui raízes reais, o meu x' e o meu x duas linhas não tem nem como ser calculado. Não é que x' e x duas linhas vai dar zero. Ele não tem nem como ser calculado. Porque eu não tenho como calcular a raiz quadrada de um número negativo. Então, a gente faz esses três estudos. Se delta for zero, a equação tem duas raízes iguais. X' igual a x duas linhas. A minha solução vai ser um único número. Se delta é maior que zero, ou seja, se delta é positivo, a minha equação vai ter duas raízes reais diferentes. Minha solução vai ter dois números diferentes. Se delta for menor que zero, ou seja, delta negativo, a minha solução não vai possuir nenhuma raiz real. Solução vazia. E eu não preciso calcular a fórmula de Bhaskara. Aí vocês anotem isso aqui, dá uma pausazinha nesse ponto aqui, coloquem lá o título no caderno de vocês, análise das raízes, anotem aqui direitinho, porque no livro ele traz isso daqui. Porém, é interessante na página 16, só que bem curtinho lá, na página 16 ele traz isso aqui, mas é importante você dar essa sequência de anotações, porque vocês anotando depois fica mais fácil para estudar. E os exemplos que eu vou passar aqui não tem no livro, tá? Então, eu vou resolver, vou mostrar como é que resolve, aí de acordo eu for resolvendo, for pegando o foco dou uma paradinha, aí vocês pausam o vídeo e vai copiando esses exemplos para estudos posteriores. Como vai acontecer questões para poder fazer essa análise das raízes? Essas questões, elas vão vir em forma de equação algébrica. Equação literal, na verdade. Elas vão vir em forma de equação literal. Além da incógnita x, elas vão aparecer outras letras. Essas letras elas vão estar nos valores de A, B ou C. E aí a gente vai fazer essa análise. De que maneira? O primeiro exemplo, eu tenho como equação x ao quadrado mais 5x menos 3k igual a zero. E aí ele vai perguntar, que acabou não tendo o enunciado todo, mas aí ele vai perguntar assim: qual o valor de k para que essa equação tenha duas raízes diferentes? Qual vai ser o valor de k aqui? Qual é o número que eu posso colocar aqui no lugar de k? Para que, ao resolver essa equação, eu vou conseguir nela duas raízes diferentes. Qual é a condição para eu ter duas raízes diferentes? Delta tem que ser maior que zero. Só que antes de fazer qualquer coisa, a primeira coisa que eu sempre faço é separar os valores de A, B e C de uma equação. Aí aqui a gente vai fazer da mesma maneira. Separar quem é A, quem é B e quem é C. Como? O meu A vai ser sempre o termo que acompanha x ao quadrado. Onde está o x ao quadrado? Aqui. Quem é que acompanha o x ao quadrado? Não aparece, então isso significa que é o número 1. O meu B é o termo que acompanha o x. Cadê o x aqui? Quem acompanha o x? 5 positivo. O meu C é o que sobra, que não tem x, não é o que não tem letra. É o que não tem letra quando eu vou resolver. Aqui ele tem letra. Quem é o meu x, o meu C aqui? Menos 3k.
Ah, mas o A, B e C pode ter letra? Se for uma equação literal, sim. Se for para resolver, não, porque eu não teria como resolver isso aqui, porque eu preciso de números, por enquanto, né? Depois a gente vai ver essas soluções. Mas, se eu tirei o x ao quadrado, tirei o x, nenhum deles tem x mais, então tudo que sobra é c, mesmo que tenha letras. É só que essa letra não pode ser o x, porque é a equação em x. A letra não sendo x, tudo que sobra vai ser o meu c. Qual é a condição que a equação me deu? A equação disse que tem que ser duas raízes diferentes, então o meu delta tem que ser igual a zero. Qual é a fórmula de delta? Então, eu tenho aqui meu b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso daqui tem que ser igual a zero. Até então, a gente não resolveu nada, não. Vamos substituir agora os coeficientes nessa fórmula que eu acabei de escrever aqui. Então, nós vamos ter aqui, quem é o meu b? 5. Então, eu vou ter 5 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 3K. Isso aqui tem que ser igual, na verdade, duas raízes reais diferentes, só corrigindo aqui. Duas raízes reais diferentes, o delta tem que ser maior que zero. Então, isso daqui vai ser maior que zero, ó. Só para corrigir aqui, ó. O valor do meu delta tem que ser um número positivo para ela ter duas raízes reais diferentes. Maior que zero. E aí eu vou resolver. 5 ao quadrado, 25. Menos com menos, mais. 4 vezes 3, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 12K maior que zero. O que é que nós temos aqui? Uma inequação. Como é que eu resolvo na equação? Eu resolvo na equação da mesma maneira que eu resolvo a equação. Letra de um lado e número do outro. Trocou de lado, trocou o sinal. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o meu 12K maior que... O zero não preciso pôr. O 25 está positivo. Passa negativo. Logo, o meu K precisa ser maior que menos 25 dozeavos. O 25 dozeavos não dá para simplificar. Se eu dividir, vai dar uma dízima. Aqui é interessante eu colocar a resposta em forma de decimal. Só que aqui eu não tenho como colocar a resposta em forma de decimal, porque vai dar uma dízima. Então, isso aqui é a minha resposta. Então, eu não tenho um valor para cá. Ele vai ter que ser maior que menos 25 dozeavos. Todos os números que for maior que menos 25 dozeavos, vai ser o resultado aqui para essa questão. Então, a minha resposta é a solução de uma inequação nesse caso. Só isso. Eu não preciso fazer mais nada. Aí, depois... Aí, só colocando aqui para vocês darem pausa, copia o exemplo, copia a resolução do exemplo e depois volta para continuar. O segundo exemplo nós temos agora, com uma equação. Menos 4x ao quadrado mais mx menos 10 igual a zero. E aí ele quer que ele tenha duas raízes iguais. Qual é a condição para a questão ter duas raízes reais iguais? A equação possui duas raízes reais iguais, delta igual a zero. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Primeiro, eu vou separar os meus coeficientes A, B e C. O A é o que acompanha o x ao quadrado, que nesse caso aqui está em menos 4. O B é o que acompanha x. Quem está acompanhando o x? Quem está na frente do x é o m, então o meu B vai ser m. E o C? O C é o termo independente, que é menos 10. O que a questão quer? Duas raízes reais iguais. Quando é que acontece isso? Isso acontece quando o meu delta é igual a zero. Agora sim, delta é igual a zero. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra. Eu vou pegar o meu b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui agora tem que ser igual a zero. E vou substituir os meus coeficientes. Que é o meu b? M. Então, vai ser m ao quadrado. Menos 4, vezes o valor de A, que é menos 4, vezes o valor de C, que é menos 10. Isso daqui tem que ser igual a zero.
Logo, o meu m ao quadrado, menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 10, 160. Isso aqui é igual a zero. Aqui é uma equação do segundo grau. Eu vou resolver a equação do segundo grau, só que ela é incompleta. É só colocar, falta o valor, observe que não tem o valor de b. O que eu vou fazer aqui? M ao quadrado é igual a 160. M é igual a raiz quadrada de 160. 160, a gente já sabe que ele não tem raiz exata. Se a gente calcular a raiz quadrada de 160, ela não é exata. Logo, eu vou ter que fatorar isso daqui. Nós vamos fazer aqui 160 dividido por 2, que vai dar 80. Dividido por 2, 40. Dividido por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. Por que eu fui mais rápido aqui? Porque aqui é só fatoração, que a gente já viu em vídeos anteriores. Eu vou agrupar de 2 em 2. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Sobrou aqui um 2 e um 5. Vou voltar com isso daqui para dentro da raiz. M é igual 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. O que tem expoente corta e sai da raiz. Esse 2 com esse 2. O que não tem expoente continua dentro da raiz. Aí agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. 4 raiz de 10. Aqui ele não é uma condição, porque... não pegou, mas aqui. Ele não é uma condição, porque meu m era igual, o meu delta era igual a zero. Logo, o m tem que ser 4 raiz de 10. Se o valor de m aqui for 4 raiz de 10, eu vou ter duas raízes iguais, quando eu calcular a delta da zero. Se meu m não for 4 raiz de 10, ou eu vou ter duas raízes diferentes, ou eu não vou ter raiz. Aí vai depender do valor que for m. E isso aqui fica como resposta. Aí eu vou colocar aqui, não vai dar pra pegar. Vocês pausam aqui, copia o exemplo, copia as raízes, depois pausa aqui e copia a solução. E aí a gente passa para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo eu tenho como equação menos 6px ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. E aí ele quer saber o valor de p para que não tenha raízes reais. A equação não tenha raízes reais. Sempre a primeira coisa que eu vou fazer sempre é separar coeficientes A, B e C. O valor de A é que acompanha x ao quadrado. Olha para vocês verem. Quem está acompanhando x ao quadrado é tudo isso aqui, menos 6p. Então o valor de A é menos 6p. O valor de B é o que acompanha x, não tem número nenhum, então vai ser menos 1, porque tem menos x. O valor de C, menos 2. E aí, qual é a condição que ela propôs agora? Que não tenha raízes reais. Para não ter raízes reais, nós vimos aqui, a equação não possui raízes reais, delta menor que zero. Ou seja, quando eu calcular o meu delta, ele tem que ser negativo, menor que zero. Então, o meu b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é a fórmula de delta, tem que ser menor que zero. E aí eu vou fazer meus valores. O meu b é menos 1. Então, eu vou ter menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, menos 6p, vezes o valor de c, menos 2. Isso tem que ser menor que zero. Logo, resolvendo, eu tenho menos 1 ao quadrado, mais 1. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 4 vezes 6, 12. 12 vezes 2, 24. E aí conserva a letra, 24p. Menor que zero. Novamente, eu tenho uma inequação. Só resolver. Letra de um lado. O número estava positivo, fica negativo. Então, eu tenho que menos p é menor que menos 1, 24 avos.
a mesma coisa. Aí já está simplificado, porque um dos termos é 1. Se eu for dividir o 1 por 24, vai dar uma dízima. Então, deixa em forma de fração. Só que acontece que minha letra está negativa e ela não pode ser negativa. O que a gente vai fazer quando a letra está negativa? Multiplica por menos 1. Na inequação, eu tenho que lembrar de... Quando eu for multiplicar aqui por menos 1, isso daqui também vai ter que ser invertido. Ou seja, o P estava negativo, fica positivo. Sinal de menor que passa a ser maior que. 1/24 estava negativo, fica positivo. E aí a minha resposta começou com menor que, mas passou a ser o maior que, porque eu tive que multiplicar por menos 1. E qual é a minha resposta? O P tem que ser maior que 1/24. Todos os valores de P que for maior que 1/24, a minha equação vai ter raiz, não vai ter raiz real, vai ter o delta negativo. E aí a gente coloca a resposta sempre assim, como se fosse uma resposta de equação ou inequação do primeiro grau. Se delta for igual a zero, equação. Se delta for maior que zero ou menor que zero, inequação. E aí a gente tem esse estudo dessa análise das raízes aqui. As raízes vão ser analisadas sempre dessa forma, com o delta maior que zero, duas raízes reais distintas. Delta menor que zero, não tem raízes reais. Delta igual a zero, duas raízes reais iguais. Aí vocês, deixa eu só colocar aqui novamente, para vocês copiarem. Pausa aqui, copie o exemplo com a solução para estudarem posteriormente. Agora eu vou passar para vocês 3 questões para que vocês possam estar resolvendo, voltada para essa análise das raízes de uma equação do segundo grau. Deixa eu só focar aqui na questão de vocês. Vocês vão estar resolvendo aqui. Vão pausar. Vocês vão pausar aqui para estar resolvendo. Calcular, na primeira calcular o M, na segunda o P, na terceira o M de novo. Com a condição da primeira, raízes reais iguais, na segunda, raízes reais distintas e na terceira, que não tenha raízes reais. Então, pausa na questão, copia a questão, resolve, depois volta para o vídeo para acompanhar a correção. Porque não adianta vocês virem para o vídeo acompanhar a correção sem ter feito, porque vocês não vão conseguir identificar se estão tendo dúvida ou não. Passando agora para a resolução das questões que eu pedi para vocês. Para fazer a resolução das questões, nós tínhamos lá 3 questões, e aí nós tínhamos a primeira, mx² menos 3x menos 2. Aí ela pedia assim, qual o valor de m para que a equação tenha raízes reais iguais? Qual é a condição? A primeira coisa que eu sugeri é separar os coeficientes. O espaço ficou pequeno, eu vou separar os coeficientes aqui em cima. O valor de A, o valor de B e o valor de C. O valor de A eu tenho que acompanhar x². Quem está na frente do x² é o m. O valor de B, termo que acompanha x, é o menos 3. O valor de C, termo independente, menos 2. Raízes reais e iguais. Qual é a condição para ter raízes reais iguais? Delta igual a zero. Com delta igual a zero, a gente vai conseguir isso, que foi o que a gente viu na explicação. Então, eu vou montar o meu cálculo de delta, que é b² menos 4 vezes A vezes C, ele vai ter que ser igual a zero para mim atingir essa condição de raízes reais iguais. Então, eu vou ter, o meu B é menos 3, então eu vou ter menos 3². Menos 4 vezes o valor de A, que é em M, vezes o valor de C, que é menos 2. Isso tem que ser igual a zero. E aí, nós vamos resolver essas operações. Menos 3² mais 9. Menos com menos, mais 4m vezes 2, 8m. Isso tem que ser igual a zero. Pronto. Agora, eu tenho aqui uma equação. Já que é igual, eu tenho uma equação. Letra de um lado, número do outro. Observe, o 9 estava positivo, passa negativo. Logo, eu vou ter como resultado que o meu m é igual a menos 9/8.
Não tem como simplificar, porque eu não tenho divisores comuns. Se eu dividir, vai dar 1,125. Aí eu tenho essas duas opções. Eu posso colocar como resposta m é igual a menos 9 oitavos ou m é igual a menos 1,125. Os outros a gente não colocou como opção decimal porque dava dízimo. Quando dá dízimo eu não uso decimal. Qual das duas respostas está correta? Qualquer uma das duas. Quem deixou nessa resposta está correto, quem chegou nessa resposta está correto. Quem não chegou nenhuma dessas, confere aqui o meu passo a passo, corrige o que eu fiz aqui com o que vocês fizeram aí e identifica onde está o erro. Por quê? A partir do momento que vocês identificarem onde está o erro, vocês não irão fazer errado novamente em uma próxima questão. Agora a gente passa para a próxima. A segunda questão era x ao quadrado menos 10x mais p menos 3 igual a zero. E pedia o valor de p para que tivesse raízes reais distintas. Então, primeiro separando aqui quem é o meu A, quem é o meu B, quem é o meu C. O meu A é o que acompanha x ao quadrado. Como não tem nada, é 1. O meu B é o que acompanha x, é o menos 10. O meu C é tudo isso que sobra. Como eu já tirei o x ao quadrado, já tirei o x. O que sobrou? Tudo que sobrou é o C. Então, o C é P menos 3. Isso aqui é o meu valor de C. O que a questão pede? Raízes reais distintas. Qual é a condição? Delta maior que zero. E quando o delta dá positivo, que eu vou conseguir calcular essas raízes distintas. Então, eu vou ter aqui o meu b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c tem que ser maior que zero para mim alcançar essa condição. Meu delta, que é a forma de delta, maior que zero. Então, eu vou colocar os meus valores. O meu b é menos 10. Então, eu vou ter menos 10 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é p menos 3. E isso tem que ser maior que zero. E aí eu vou resolver. Menos 10 ao quadrado mais 100. Aqui, 4 vezes 1 vai dar 4. Então, eu vou multiplicar esse e esse por 4, distributiva. Menos com mais, menos. 4 vezes p, 4p. Menos com menos, mais. 4 vezes 3, 12. Isso daqui tem que ser maior que zero, porque está dentro da condição de raízes reais distintas. Agora eu vou resolver uma equação de segundo grau. Letra de um lado, número do outro. Eu vou ter menos 4p é maior que o 100 está positivo, passa negativo. O 12 está positivo, passa negativo. Aí eu vou ter que menos p é maior que menos 100 menos 12, menos 112. Observe que eu já tirei o 4 daqui, então eu já jogo ele pra cá dividindo, ó. O 4 já passa dividindo. E aí nós vamos ter o 112. Nós temos como resultado 112 dividido por 4. Esse daqui dá uma divisão exata. Vou continuar aqui a solução. Menos p tem que ser maior que menos 28. A divisão dá exata. 112 dividido por 4 é igual a 28. Pronto. Aqui acontece a mesma coisa daquele exemplo que eu mostrei pra vocês. A letra ficou negativa. Quando a letra fica negativa, eu vou multiplicar por menos 1. Na equação, quando eu multiplico por menos 1, eu tenho que inverter também a desigualdade. Letra negativa fica positiva. Sinal de maior que vai passar a ser menor que. Número negativo fica positivo. E aí, eu tenho o meu resultado final. P é menor que 28. Todos os números que eu colocar aqui no lugar desse P que for menor que 28, eu vou ter o meu delta positivo. Todos os números que eu colocar aqui que for maior que 28, eu vou ter o meu delta negativo. Então, a minha resposta é isso aqui. P menor que 28. A mesma coisa. Quem chegou no resultado, muito bem. Quem não conseguiu chegar nesse resultado, corrige o que vocês fizeram com o passo a passo que eu fiz e identifica onde está o erro.
Depois nós temos aqui o terceiro exemplo. O terceiro exemplo eu tinha a equação x² menos 8x menos 2m menos 2 igual a 0, raízes não reais. Primeira coisa, coeficientes A, B e C. A é o 1, próprio 1, que é o que acompanha o x². B, menos 8. Se eu tirei A e B, tudo que sobra é C. Quem é o meu C? Presta atenção, que é menos 2m menos 2. Quem não colocou esse menos 2 aqui, vai perceber que a hora que for resolver, não vai conseguir chegar no resultado. No mesmo resultado que eu chegar aqui, porque não colocou, não usou aqui o menos 2. E aí a gente precisa usar todos os sinais. Qual a condição? Raízes não reais. Raízes não reais é quando meu delta é negativo. Ou seja, quando ele é menor que 0. Então, eu tenho que o meu b² menos 4 vezes A vezes C, que é o meu delta, tem que ser menor que 0. Resolvendo isso daqui, eu tenho. O meu B é menos 8. Então, vai ficar menos 8². Menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 2m menos 2. Isso eu vou colocar entre parênteses, porque eu vou aplicar também a distributiva. Isso tem que ser menor que 0. E aí eu vou resolver minhas operações. Menos 8² mais 64. 8 vezes 8, 64. Base negativa, expoente par, resultado positivo. 4 vezes 1 dá 4. Então, eu não preciso usar esse 1. Eu vou usar só o menos 4, que multiplica aqui. Com jogo de sinal. Se botar o sinal e não fizer o jogo de sinal, erra. Se fizer o jogo de sinal, mas não colocou esse sinal de menos aqui, erra também. Então, eu tenho menos com menos, mais 4 vezes 2m, 8m. Menos com menos, mais 4 vezes 2, 8. E isso é menor que 0. E na equação, agora é só resolver. Letra de um lado, número do outro. 8m é menor que 64 está positivo, passa negativo. 8 está positivo, passa negativo. Trocou de lado, trocou o sinal. A gente tem que sempre lembrar dessa regrinha de trocar de lado, trocar o sinal, para não esquecer. Então, eu vou ter que o meu M é menor que... Devo 64 e devo 8? Devo 72. O meu 8 estava desse lado multiplicando, ele vai trocar de lado e passa dividindo. Aí eu vou ter 72 dividido por 8, que vai dar uma divisão exata. Então, o meu M tem que ser menor que menos 9. 72. Menos 72 dividido por 8 vai dar menos 9. Aqui eu não preciso multiplicar por menos 1, porque a letra ficou positiva. Eu só vou multiplicar por menos 1 quando a letra fica negativa. E aí a minha resposta vai ser M menor que menos 9. A mesma coisa. Acompanhe o passo a passo. Tem que lembrar desse menos daqui, que eu tenho que colocar no meu C, e eu tenho que lembrar do meu jogo de sinal, porque senão eu não vou conseguir chegar nesse resultado. Quem não chegou no resultado, olha direitinho passo a passo para poder corrigir. Quem chegou, ótimo. Aí vocês organizem direitinho aí os estudos de vocês. É bom estar sempre copiando esses exemplos, porque esses exemplos, eles abrangem tudo que o conteúdo pede. E quando eu for resolver questões, eu posso estar sempre recorrendo a esses exemplos quando eu tiver alguma dúvida do que fazer. Para os estudos de hoje, foi isso. Análise das raízes de uma equação do segundo grau. Bons estudos!